Olá, leoninos! Vamos fazer sua tiragem semanal aí dos próximos dias de junho, que na verdade são os últimos dias de junho, né? E vamos aproveitar essa energia aí do mês dos namorados para fazer uma tiragem de amor. Vocês que conseguiram aí a tiragem bônus, quem não acompanhou, acompanhe que eu publiquei essa semana, uma tiragem bônus de amor para vocês. E a gente vai aproveitar essa energia aí para poder fazer mais uma tiragem. Dessa vez eu vou fazer aquela que vocês gostam muito, que é a tiragem que eu coloco a sua energia separada da energia da pessoa da sua vida amorosa que se mentaliza para a gente trazer para a mesa, tá? Então eu tiro o seu plano mental, emocional e um conselho, e depois tiro o plano mental, emocional e as intenções da pessoa para você, tá bom? Lembrando que até uma tiragem coletiva intuitiva não vai ressoar com todo mundo, então pega só o que te servir. Ela também vai poder estar espelhada. Então, na hora que eu estiver falando de você, na hora que eu estiver falando da outra pessoa, se você achar que eu estou falando invertido, você troque os papéis, porque pode ser que isso aconteça, tá? Então, pensa aí na pessoa da sua vida amorosa, pra gente tirar primeiro a energia da situação, do que vocês estão vivendo neste momento, e aí a gente vai tirando as cartas para ir entendendo aí a situação, tá bom? Com a energia dos leoninos e leoninas, com a pessoa que está sendo trazida à mesa, qual a energia da situação, signo de leão, da pessoa que está sendo trazida à mesa. Vamos ver. Imperatriz. Imperatriz é uma energia muito abundante, muito próspera, é uma energia que para relacionamento é muito boa. A gente fala de relacionamentos que são prósperos, abundantes, que estão sendo nutridos, que estão sendo gestados, então está em fase de crescimento, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa que está ali crescendo, se fortalecendo, né? Então a gente está aqui falando de pessoas que estão talvez se envolvendo, se relacionando e a coisa está se fortalecendo aos poucos. Vamos entender se é isso mesmo, ou se pode ser uma energia pessoal sua ou da pessoa, tá? Mas a princípio esse é o significado aí da energia, tá bom? Vamos entender um pouquinho do seu plano mental em relação a essa pessoa ou a situação que vocês estão vivendo. Plano mental, signo de leão. Eu não me recordo como é que foi a tiragem bônus, tá? Depois vocês conferem, às vezes vai complementar essa, às vezes vão ser energias diferentes, porque são muitas pessoas, né? E tá tudo certo. Mas vamos pegar aqui o seu plano mental sobre essa pessoa aqui que a gente tá falando. Olha, eremita, 10 de paus, você vê como é que é? Não tá combinando muito com essa imperatriz. Então a gente vai solucionando conforme as cartas vão saindo, tá? A gente vê aqui o eremita, o 10 de paus e o 7 de ouros, tá? O que eu tô entendendo aqui? Existe aqui uma espera, tá? O 7 de ouros fala sobre paciência, sobre esperar um resultado. E o eremita, ele é uma carta de estar isolado, pensando, sozinho, tá? Isso me mostra que a pessoa que você trouxe aqui para a mesa, eu tinha falado de você estar envolvido de uma relação que está se fortalecendo. Aí a gente já vê que não é bem assim, porque no teu pensamento aqui, temos uma carta de espera e isolamento. E quanto essa espera e esse isolamento está pesando para você. Então já não é, a imperatriz já não é isso que eu falei. Vamos ver o que quer dizer essa imperatriz aqui conforme a gente for tirando as cartas, tá? Mas a gente vê que você tem se sentido assim, né? Com uma espera e um isolamento que está demorando demais. Isso tem trazido um peso muito grande para você, tá? Sobre essa a espera, provavelmente de um contato, né? Ou de um encontro, é uma espera sobre essa pessoa, tá? E você tá achando que já tá demais aí, talvez já tenha se passado muito tempo. Vamos ver seu plano emocional. Plano emocional. Plano emocional. Olha, as de espadas, dois de paus também é uma carta um pouquinho que fala um pouquinho de espera, né? Na verdade, assim, é uma carta parada e de planejamento. E eu tô vendo aqui, olha, uma energia de quem tá parado planejando e tentando ali ter uma visão clara, transparente sobre qual caminho tomar, porque aqui é uma. Não chega a ser uma carta de dúvida, né? É uma carta de escolha. É como se você tivesse dois caminhos e tivesse escolhendo, analisando e planejando para que lado você vai. Para isso você precisa ter uma clareza, né? Para saber qual escolha fazer, para saber para qual
para qual lado aí você vai colocar sua atenção, você vai investir seu tempo, sua atenção, tá? Mas a gente está falando de um plano emocional aqui, tá? Então eu vejo que existe aqui uma vontade, um desejo de você investir, talvez nessa relação, nessa pessoa, mas ainda é como se você ainda precisasse. Você sente que você ainda não enxerga com clareza se você pode investir ou se você deve investir, né? Provavelmente porque você está numa espera ali, talvez pode ser uma espera de uma resposta, né? Você está esperando alguma coisa referente a essa pessoa, está demorando muito, isso está gerando um peso. Você quer investir nessa relação e nessa pessoa, mas você nem sabe se você pode. Você está esperando por uma clareza, você está esperando por uma resposta, tá? Para você conseguir fazer isso que você deseja, que é colocar tempo, de energia, foco nisso, né? Então existe um sentimento de querer investir, de querer colocar ali tua energia nisso, tem esse sentimento, mas você ainda está numa espera para saber se você deve ou se você pode fazer isso, tá? Vamos pegar um conselho aqui para você e a gente vê a energia da pessoa e fica mais claro, tá? Vamos ver um conselho. Olha, página de copas, sete de espadas e sete de paus, tá? Isso é um conselho. O Pajem de Copas, ele fala sobre comunicação afetuosa, ele fala sobre sentimentos puros, fala sobre consideração, carinho, empatia, ternura. Eles são sentimentos fofos, tá? A gente vai entender já como é que encaixa aqui nesse teu conselho, porque aqui a gente tem dois sets, né? Os sete são, o sete no tarô é um númerozinho complicado, né? Os sete, todos os sete são meio crica aqui, tá? O Sete de Espadas, ele fala sobre golpes, mentiras, evasão, pode falar sobre autossabotagem. O Sete de Paus, ele é uma carta defensiva, né? Então é como se você tivesse que se defender ou defender os seus valores, né? E como conselho, eu entendo muito que você tem, sim, que ter esse posicionamento de defender os seus valores. Tem que fazer isso de uma forma afetuosa, né? Sem briga, vamos dizer assim, tá? De uma forma carinhosa até, falar numa boa, vamos dizer assim, você colocar os seus limites, seus valores, o que você deseja para você, né? O que faz sentido para você. Mas o sete de espadas, ele vem como uma carta aqui mostrando que existe aqui um risco de autossabotagem, tá? Em qual sentido? Talvez na maneira de comunicar, talvez naquela, sabe aquela pessoa que é exigente demais nos seus posicionamentos, nas suas exigências? Pode ser também, tá? Então, por que que eu tô falando nesse sentido? Porque isso é um conselho. Então, eu não vou falar que a gente tá falando de mentira e de golpe aqui. Provavelmente hoje a gente tá falando de evasão. Se você tiver um padrão evitativo, ele tá falando para você não ter esse padrão, né? Ou ele tá falando para você assumir responsabilidades, porque essa carta também fala de fugir de responsabilidades, ou ele tá te alertando sobre autossabotagem, tá? Então, é sobre isso. Se ele fala de mentiras e golpes, talvez ele esteja falando para você ser o mais claro possível, né? Então, você pode unir tudo isso, né? Tomar cuidado com autossabotagem, ser o mais claro possível, assumir o seu lado da coisa também, as suas responsabilidades diante dessa situação, que vai saber qual é, que a gente não tem com clareza o que está acontecendo, tá? Mas é um conselho, então você tem que pegar pelo lado bom, tá? Que o tarô sempre vai te orientar pelo melhor. Vamos pegar aqui o lado da pessoa agora, para a gente entender um pouquinho melhor qual que é o plano mental da pessoa em relação a você. É sempre importante, gente, a gente assistir a tiragem inteira, porque os cenários vão mudando, tá? Se eu não me engano, se eu não me engano, foi o de touro, que eu li todinho assim de um jeito, e quando saiu a primeira linha aqui da outra pessoa, mudou tudo, tá? Então, assim, quando a gente assiste a tiragem, a gente vai montando o cenário, tá? E às vezes muda. Então é importante assistir inteiro. Vamos lá. Vamos pegar aqui o plano mental dessa outra pessoa que você trouxe para cá. Vamos ver o que que o Leonino trouxe para a mesa. Olha, o diabo, o diabo e o mago junto não é uma boa combinação, tá? E a morte.
três arcanos maiores, o diabo e o mago junto é uma energia muito de manipulação, sabe? A gente tá falando sobre plano mental. Eu não vou falar, o mago fala sobre consciência, mas aqui seria bem incisivo da minha parte dizer que a pessoa conscientemente está manipulando uma situação, tá? Eu posso dizer que no máximo ela está manipulando uma situação de forma consciente para terminar. Sabe aquela pessoa que não tem coragem de terminar e aí ela fica fazendo várias coisas para você se encher e terminar? Tá aparecendo isso aqui. Porque olha a sua energia. Você tá sempre esperando, se sentindo sozinho, tem um peso, né? Isso tá no seu plano mental. No seu plano emocional, você quer investir, mas você nem sabe mais se deve, você tá esperando ter uma clareza. E no seu conselho, ele tá falando, se posiciona e não se sabota. Aí a gente vai para o plano mental da pessoa, a pessoa tá manipulando, porque essas duas cartas são de manipulação. Porque assim, olha, o mago, ele é a carta da pessoa que tem a capacidade de manipular os elementos para criar, manifestar aquilo que se deseja. Então, quando ele tá no mau sentido, a gente fala do mago como uma pessoa egoísta, porque ele é o número um, né? Então, o individualista, né? Aí a gente fala no mau sentido também como uma manipulação. Junto com o diabo, que tem esse teor de controle, de, de, de ciúme, de abuso, né? Vem muito isso como manipulação. E como é um mago, é uma manipulação consciente, né? E aí eu falei, é muito incisivo eu falar que ele está sendo conscientemente manipulador, mas sim quando a gente vê a morte, porque isso é um tipo de comportamento que a gente vê muito por aí, né? Da pessoa que não tem coragem de terminar e ela fica fazendo de tudo para você se desgastar a ponto de você não aguentar, né? Então me parece que essa pessoa tá fazendo isso com você. É por isso que você tá nessa energia, sabe? Essa energia de como assim? Eu tô sempre esperando, tô sempre sozinha, tá ficando um saco isso, tá se tornando um peso. Eu quero entender, eu quero ter clareza para saber se eu posso investir aqui. Vamos ver o plano emocional dessa pessoa. Então pode ser tanto aquela pessoa que você fica tá dando ghost em você, sabe? Como pode ser um namorado, namorada que tá desgastando a relação, um noivo, marido, mulher, enfim. Vamos ver o plano emocional aqui. Olha, nove de espadas, três de paus e quatro de copas. Você vê que a pessoa tá realmente desgastando essa relação para você terminar, porque emocionalmente ela não tá feliz. Muito pelo contrário, ela tá numa angústia danada, porque ela tá se sentindo, ela não tá se sentindo mais que ela quer ficar nessa relação. Ela tá angustiada e ela tá desanimada, tá? Ela tá sem energia, ela tá sentindo insatisfação nessa relação. E tá angustiada, por quê? Porque ela também sente, ela quer essa expansão, ela quer olhar, porque essa carta é olhar para o futuro, né? Olhar para novos horizontes. Então é como se ela sentisse que ela tem um futuro para viver, tá? Mas ela tá sem energia e angustiada com isso, quando ela pensa sobre o futuro, sabe? Então, qual que é o sentimento dela sobre a situação ou sobre você? É uma angústia e um desânimo em relação ao futuro. Esse é o sentimento da pessoa. Então, o que que ela está fazendo? Está desgastando a relação para terminar. Ah, é consciente? Me parece que sim, porque vem o mago, mas pode ser de um jeito semi-consciente? Pode, tá? Mas eu acredito que é sempre consciente. Ninguém aqui é criança mais, né? Tá muito bem o que tá fazendo. Vamos pegar aqui a intenção dessa pessoa. Porque esse pensamento quase que dedurou a intenção já, né? Vamos ver a intenção dessa pessoa em relação a você. Ela tá querendo te levar no limite, assim, sabe? Tá querendo te levar no limite. Olha, o que que eu tô vendo aqui? Que apesar dela estar fazendo isso, por isso que eu falei semi-consciente, né? Porque apesar dela estar fazendo isso, na cabecinha dela, a intenção dela é fazer as coisas certas com você, tá? Porque a gente tem um as de paus e um 10 de ouros, que são cartas muito boas, né? O as de paus é um impulso, uma vontade, um desejo, uma faísca.
E o 10 de ouros é uma estabilidade, algo construído, algo concreto. Aí a gente fala, nossa, a intenção dela é a melhor possível, na é verdade? Só que a gente tem que ler o contexto inteiro do que a gente está lendo. Você tá com peso, você está esperando, está se sentindo sozinho, não está entendendo as coisas, a pessoa está desgastando, está manipulando a relação para desgastar, para acabar, ela está ansiosa, ela está insatisfeita. Então, não é isso que está aparecendo no primeiro olho que a gente bate, tá? A gente tem a justiça aqui, a justiça muitas vezes, por exemplo, em casamento, quando a gente está falando de um casamento que está desgastado, a justiça muitas vezes pode vir como divórcio, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente está falando de um casamento que você está se sentindo assim, o teu marido ou a tua esposa, ela está conscientemente desgastando isso para você não aguentar e terminar, tá? Então, a intenção, eu entendo que talvez seja assim a separação, seja assim um divórcio, tá? Ah, não sou casada. Entende como um acordo, um rompimento, uma divisão de alguma coisa, a guarda compartilhada do cachorro que vocês compraram junto. É sobre acordos referentes a coisas construídas em conjunto, tá? E o as de pausa aqui vem muito como um recomeço depois disso. Então a intenção dela é que ela quer começar para fora, ela quer ir para a vida, ela quer um começo do zero, tá? Então a gente tem que considerar o contexto de tudo, tá? A imperatriz, que a gente tinha visto lá, né? O que que seria a imperatriz no meio disso tudo? Eu entendo que a imperatriz vem uma energia de tua, tá? Porque assim, a pessoa não tá numa energia de que, assim, você tudo bem, você tá ali carregando um peso, não aguenta mais, mas pelo seu emocional, a gente vê que você quer saber, você quer saber, você quer saber se você pode ou você não pode continuar investindo nisso, né? Por quê? Porque você não quer se submeter a essa situação. Então a imperatriz, eu vejo até é a energia, mas talvez até vem como um conselho também, mas eu entendo a energia, tá? A sua energia de imperatriz, que é alguém que não se submete. Então a pessoa está desgastando para terminar, pois você vai terminar, porque você não vai se submeter. Você entende? É uma energia de quem decide, de quem tem o poder. Porque se a pessoa está sendo covarde de ficar desgastando, ao invés de executar aquilo que ela tem o desejo de executar, você não tem medo, porque você não se submete, tá? Então eu entendo muito assim. A única coisa é que você está na dúvida, você está numa espera. Por isso que você não. Mas não é aquela coisa de. Eu entendo que não é aquela espera de estar submetendo a, a uma pessoa que está sendo abusiva com você. Não. Talvez aqui seja um relacionamento já mais concretizado e você tá estranhando, tá esperando para ver, tá tentando entender, tá achando que é uma fase, tá? Mas não que você tá aceitando. Você não tá, você tá extremamente incomodado, incomodada. E aí você vai vir com a tua energia de eu não vou me submeter. A pessoa tá desgastando, não tem coragem, eu tenho coragem. É tipo isso, entendeu? Vamos lá, vamos pegar aqui 5 cartas aqui pra gente entender um pouquinho mais dessa história. Vamos ver aqui. Vamos ver. Olha, a estrela, Pagem de espadas, o imperador, assim como a imperatriz não se submete a nada, tá? 5 de ouros e 3 de copas, tá? Então, assim, eu vejo aqui. Lembra que a gente viu 10 de paus no seu pensamento? Tá ficando pesado? Está dizendo aqui, ó, faltando leveza, tá? 3 de copas é a leveza, é as coisas fluidas, gostosas, as celebrações, os encontros gostosos, né? A coisa boa, tá? A parte leve das relações. E os 5 de ouros é a desvalorização, a perda, a escassez, a migalha. A gente tá vendo que você tá recebendo pouco disso, você tá recebendo nada disso, tá faltando isso nessa relação, tá? E aqui do outro lado, você está analisando essa estrela. A estrela, ela fala muito de fé no futuro, de confiança na vida, de otimismo, de cura, de fé, de espiritualidade. E o pajem de espadas, ele vem muito como análise, né, como um entendimento, também como comunicação.
tá? Eu entendo que talvez aqui, você vendo que tá faltando partes importantes dessa relação, porque tá pesando para você, você quer aliviar esse peso, né? Faltando tudo isso, eu entendo que a tendência é que você abra o jogo, que você converse com essa pessoa sobre as coisas se apaziguarem, se curarem, se equilibrarem, ficarem boas, para você ter fé de que, né, acreditar que vai melhorar, tá? Por quê? Porque a tua energia, assim como a imperatriz, é de imperador. É alguém que não vai ficar se submetendo. Então, assim, eu tô vendo uma coisa chata, tá pesado para mim, tá faltando a leveza que é necessário para mim nessa relação. Eu vou chegar, eu vou comunicar, ver se tem essa luz no fim do túnel. Por quê? Porque se não tiver, eu não vou ficar, porque eu sou um imperador, eu sou uma imperatriz, eu não vou ficar nesse lugar. É sobre isso. Então, tá chegando num ponto. Lembra que o conselho é o quê, ó? Você se posicionar. Para você se posicionar, você tem que fazer o quê? Se comunicar, não é? Tem aqui o pajem, ó, o pajem de copas e aqui tá o pajem de espadas. Então, é sobre comunicação. Ele tá até te aconselhando a ter uma conversa amigável com a pessoa, né? Mas é sobre comunicação. Então, você vai, pelo jeito, seguir esse conselho de comunicar, de se posicionar, né? Porque você não vai ficar se submetendo a isso, entendeu? Então é isso que a pessoa quer e não tem coragem, você vai lá e vai fazer então. Mas primeiro você vai conversar para entender se é isso mesmo, se existe essa possibilidade de cura, de equilíbrio, né? Ou se não existe, tá? Então é sobre isso. Então vai haver uma conversa. E o tarot tá te dando essa tendência de conversa e não do resultado, você percebe? A gente vai perguntar onde tudo vai dar, né? Lógico que isso não é fatalista, né, gente? Tudo depende da conversa que você vai ter. Se você estiver se identificando, né, com com essa tiragem. Mas a gente fuça aqui para ver, né? Vamos ver o que o tarot conta. Vamos ver aqui então. Você vai conversar com a pessoa, ok. Você vai seguir o conselho do tarô, vai lá, vai comunicar, porque você não quer ficar assim. Vamos perguntar o tarô aonde tudo isso vai dar, tá? Onde essa conversa vai dar, que resultado que vai surgir, ó. Sem querer aqui caiu a carta da morte virada, mas vamos baralhar, tá? Só para saber, porque vai que a morte sai de novo, né? Vamos ver. Aonde tudo isso vai dar, onde tudo isso vai dar, para Leonina. O que que vai resultar essa conversa, essa situação? Vamos lá. Não falei? É a carta da morte. Gente, quando é pra ser, é pra ser. A carta tinha caído assim, logo que eu peguei o baralho, a carta caiu aqui, ó. Carta da morte. É nisso que vai dar, tá, gente? Já é o aviso, tá? Eu vou tirar mais duas aqui só pra gente complementar, mas nós temos a morte e o começo, tá? A gente tem a morte, a papisa e o louco. O louco é o início, a morte é o fim, né? Então a gente vem o fim. Da onde vai dar? Você vai conversar e você vai finalizar, tá? Mas vai ter um novo começo para você, é uma nova etapa, uma nova vida, uma nova trilha aí para você e para a pessoa também, tá? A papisa vem muito como uma intuição. É quase como se você já intuísse isso. Você já está intuindo isso. O tarô já está te dizendo, mas você trouxe essa pessoa para a mesa e você trouxe já uma relação desgastada, né? Uma relação que você já está sentindo o peso, que você já não está entendendo por que que você está esperando tanto, se sentindo tanto sozinha dentro de uma relação. Então você já tem essa intuição. E já apareceu aqui que você, no fundo, você já sabe o resultado, né? E aqui aparece, ó, o fim e o começo, tá? É sobre isso, gente. É sobre uma resolução de uma relação que não tá dando mais. E eu tô achando engraçado porque esse é o sexto signo que eu tô lendo, tá? Dessa semana. É, eu acho que 4 de 6, se não 5 de 6, deram fim. Assim, isso aqui não tem mais jeito, sabe? Acho que 4. Um eu sei que deu que alguém já tem signos que estão num novo ciclo, pelo menos um eu me lembro disso, mas eu acho que todos os outros deram fim, gente. É realmente junho, assim, tá sendo um mês de finalizar histórias que não estão dando certo, que não estão progredindo, que não estão indo para frente, que estão desgastadas, que estão fazendo mal, tá? Então é sobre isso, gente, tá? Eu vou tirar agora um conselho. Eu tô usando esse oráculo das ervas,
Ele tem normalmente conselhos muito profundos, assim, que às vezes é difícil de conectar com a tiragem. Mas tô usando ele porque faz tempo que eu não uso, então essa semana eu escolhi usar ele, tá bom? Mas vamos ver qual que é o conselho profundo que o oráculo vai dar para você, de Leão. Signo de Leão, conselho. Signo de Leão, conselho. Olha, saiu isso aqui para alguém e eu falei, nossa, nunca saiu essa carta. E é o segundo signo que cai, tá? Escutelaria é o nome da erva, tá? E fala sobre paralisação. É o segundo signo, eu não me lembro qual foi o primeiro, não sei se foi touro, se foi gêmeos, ai, não me lembro, mas saiu para algum também. Vamos ver aqui a orientação. A orientação é a seguinte, eu vou ler para vocês. A tempestade já passou. Você acabou de atravessar ou está atravessando uma tempestade. Aterre-se profundamente no momento presente. Se sentir medo, encontre consolo na quietude enquanto se reajusta. A medicina do escorpião incorpora a quietude da escuridão e ajuda a aceitar mudanças repentinas com calma e leveza. Escorpião, porque tem um escorpião aqui, tá, gente? Tá? Com calma e leveza. Se estiver sentindo exaustão, esgotamento ou sua energia drenada, este é o momento de fazer uma pausa e se recolher à sua caverna. Você está no processo de reconstrução após a tempestade. Não se apresse, reflita. Reserve um tempo para criar uma nova estrutura que suporte uma nova versão de si mesmo. Então, ele está falando que você está atravessando ou acabou de atravessar uma tempestade. A gente está vendo aqui que provavelmente você vai atravessar, né? Porque um rompimento é sempre uma tempestade na nossa vida, né? Mas é isso, gente. É sobre você saber se curar também, tá? Saber se recolher, se for preciso se recolher para se renovar, tá? Então é sobre uma pausa mesmo diante de toda essa tempestade que você parece que vai atravessar, ou se já não está atravessando, tá bom? É sobre isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, se inscrevam no canal, deem um joinha, uma hypada, qualquer coisa para me ajudar. Não se esqueçam que agora a gente tem um clube de membros, que são só tiragens de amor na energia cigana. Então, é a nossa conexão cigana com baralho cigano, exclusivamente com baralho cigano. É uma energia diferente, né? É muito mais direta as tiragens. É bem bacana. Então, se você tiver interesse, eu vou ficar muito feliz em te receber por lá, tá certo? Se precisar de uma tiragem individual, meu link tá na descrição desse vídeo. Só clicar que vocês vão cair no meu WhatsApp e a gente conversa. E é isso, gente. Até a próxima tiragem.